né? Na verdade, eu estudei essa disciplina na faculdade ainda, né? A geografia agrária, lembro muito bem dela. Então, a gente vai estudar ela, vai seguir, então, esses estudos, vamos tentar trazer alguns conceitos do que a gente estudou antes para essa nova realidade, então, né? Que é um estudo mais focado, então, no nosso país, na nossa realidade agropecuária, então, tá? Então, o espaço agrário brasileiro, vocês enxergam a minha tela? Sim, senhor. Ok. Então, o primeiro ponto para a gente começar a entender, né, o nosso país do ponto de vista agrário, né, é a gente entender que um dos principais motivos pelos quais a Europa colonizou boa parte do mundo é justamente o poder aumentar, né, avançar as áreas de cultivo das mais variadas culturas, né? E também descobrir novas especiarias. Então a gente sabe que o colonizador europeu, ele saía da Europa, ele ia para primeiro ele tentava encontrar os caminhos para as Índias, porque indo para as Índias eles se encontrava lá nesse mundo oriental as especiarias, então, né, que eram aí os mais variados ingredientes para tudo que é tipo de comida, né, para alimentação de qualidade, para temperos, principalmente, né, enfim, ingredientes aí, né, coisas que na Europa não existia, que o europeu apreciava muito, né, pimentas, temperos, canelas, enfim, de tudo aí que vocês podem até pesquisar e vão encontrar. Então, o europeu ele buscava esses produtos nas Índias, né? Mas ele também queria descobrir um outro caminho, uma forma também de se, como é que eu posso dizer, de diminuir a sua dependência das Índias. Então, isso também motivou então a busca por novos territórios, né? Para avançar, para aumentar então o território agrícola desses países, né? Visto que essas coroas, esses países estavam crescendo, vamos dizer assim, né? E o consumo desses ingredientes, o consumo desses produtos se tornava cada vez maior. Então, nesse contexto, o europeu chega, né, no território que hoje é o Brasil. E aqui, então, ele descobre um vasto território capaz, então, de abrigar essas culturas, né, possíveis culturas. Então, quando o português ele estabelece a colônia portuguesa que veio a se transformar no Brasil, então, eles desenvolveram ciclos, né? O Brasil, né, enquanto colônia portuguesa, teve ciclos de exploração, né, e ciclos de cultura, tá? Tudo isso novamente reforçando para abastecer o consumo da metrópole. Então a gente chama de metrópole, então o país que é o país colonizador, né? O país colonizador é a metrópole e o seu território, então, né, são então as colônias, né? Tá? Então, primeiramente, ao chegar no território hoje conhecido como Brasil, uma das primeiras culturas, então, que o europeu desenvolveu aqui foi a cana-de-açúcar, tá? Então, ali na região do litoral nordestino, que foi justamente onde os primeiros colonizadores chegaram, né? Nos seus barcos, eles chegaram ali pelo litoral nordestino. Na verdade, chegaram na cidade de Porto Seguro, na Bahia, mas depois foram se espalhando, né, nas adjacências. Então, a primeira coisa que eles já começaram a cultivar aqui era a cana-de-açúcar, né? Lembrando, então, que através da cana-de-açúcar a gente produz três coisas principais, tá? Primeiro é, obviamente, o próprio açúcar, né? Então, como já dito, assim, o açúcar era muito apreciado na Europa, né? Para fazer doces, para fazer bolo,
para adoçar bebidas, enfim. Então, o açúcar super consumido já naquela época na Europa, né? Já se conhecia o açúcar, mas antes se cultivava o açúcar em outras localidades do mundo. E aí, quando se descobriu, então, esse novo território, então se trouxe essa cultura para cá. E o Brasil, especialmente, tá, gente? Especialmente o Brasil é um país tropical. Então, é um país que vai favorecer que muitos tipos de cultura se desenvolvam aqui, tá? Não tudo, mas muita coisa, tá? Então, a gente tem a cana-de-açúcar, então, despontando, né? A cultura agrícola num país que estava lá recém começando a se formar, tá? Depois da cana-de-açúcar, né? A famosa cana-de-açúcar, a gente tem também então, o café, né? O café também foi uma das culturas mais difundidas e desenvolvidas, então, no nosso território, o café, né? O café justamente também, tanto o açúcar quanto o café, cultivados e desenvolvidos para abastecer o mercado consumidor europeu, principalmente as elites europeias, tá? As elites, lembrando que o açúcar e o café eram produtos assim, iguarias, né? Eram produtos que pessoas mais ricas ou pessoas nobres consumiam. Não era todo mundo assim, o plebeu europeu dessa época, ele não servia cafezinho com açúcar para suas visitas, tá? Então, o café e o açúcar era uma iguaria, era uma coisa requintada, assim, que poucos lares conseguiam oferecer, então, o cafezinho, tá? Vamos adiante. Então, a gente vai ver também que essas lavouras de cana-de-açúcar e café, elas se caracterizavam pelo conceito de monocultura. Então, a monocultura é uma vasta área agricultável onde tu produz apenas uma variedade de planta, uma cultura, tá? Monocultura. Mono, como vocês sabem, é única, né? É uma só. Então, a monocultura ela tem essa característica de ser uma vasta área onde se planta apenas um produto somente, tá? E isso faz muito mal para a natureza. Tá? A monocultura ela faz muito mal para a natureza, embora, tá? O produtor que desempenha esse tipo de agricultura, né, a monocultura, ela traz muita produtividade, a gente não pode negar isso. Quando o produtor rural consegue contornar, vamos dizer assim, né, contornar os problemas geográficos e ambientais, né, que dificultam o cultivo de alguma coisa, quando ele contorna isso, a monocultura acaba sendo uma forma de cultura bem produtiva, né, que aumenta muito a produção desse agricultor. Então é por isso que muitos produtores adotam essa forma de fazer agricultura, né, através da monocultura, embora, reforçando, ela não faça muito bem para a natureza, né. Então, o nosso país ele tem vários problemas da ordem ambiental, tá? Que esses cultivos dessas culturas e essa monocultura trouxe. Então, a gente vai ter consequências ambientais disso. Nós vamos também ter consequências sociais com relação à questão do trabalho das pessoas no campo, principalmente porque o nosso país, ao longo da maior parte da sua história, utilizou trabalho escravo nas suas lavouras. Então, séculos, mais de 300 anos de escravidão nesse país, escravidão para, principalmente, desempenhar trabalhos de agricultura. Isso causou uma marca, então, social muito séria, que até hoje, então, o nosso país tenta reverter
esse problema e não vou dizer que está conseguindo no ritmo que seria necessário, no ritmo que poderia, tá? Mas então a gente tem muitos problemas sociais decorrentes, tá? Dos modelos agrícolas que os nossos produtores rurais adotavam. Ô, Sor, desculpa te interromper, mas eu quero só pra te avisar, eu acho que eu vou aparecer de cabeça pra baixo, porque eu tive que virar meu tablet pra botar pra carregar, tá? Tá, Então meu eu não, amor, não sei como é que faz pra desvirar. não tem problema. Eu até vou te confessar uma coisa, eu nem estava vendo vocês, e quando eu tô olhando o livro ali para poder explicar, eu sei que a minha imagem aparece para vocês, mas eu não vejo vocês. Ah, tá, melhor ainda, então. Quando eu Obrigada. troco, não tem problema. Quando eu troco a tela para ficar dando explicações, ali tô no livro, né? E tô ali explicando e folheando o livro digital, eu não enxergo vocês. Tá? Eu até quero ver se eu consigo descobrir uma forma de eu abrir 2 computadores ao mesmo tempo. Quero ver, porque eu uso o Chrome e eu uso um outro computador também, que é o meu particular. Vamos ver se um dia eu consigo chegar nesse nível, tá? Mas por enquanto não tem problema, tá? Vocês aparecendo aí, pode ser de cabeça para baixo, pode ser de cabeça para cima, não tem problema, tá? Só quer que vocês participem. Fala, Lorenzo. Levantou o dedo aí. Fiz Não, assim, ó. eu confundi. Nada? Confundi? É a galera que tá jogando aí, né? Não? E jogando? Jogando? Tá Não? viajando aí, tá dando mole? Tá, então tá bom, querido. Vamos lá, então, pessoal. Vamos adiante. Tá, então esses aspectos aqui que eu tô falando para vocês, vou ficar olhando para vocês um pouquinho. Esses são os aspectos mais gerais, então. Então a gente tem um processo de colonização que explorou o nosso território para cultivos e para abastecer a metrópole europeia. A gente vai ter muitas consequências desse processo, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social e trabalhista também, tá? Outra consequência que nós vamos ver daqui a pouco mais é a questão fundiária, tá? Que é a questão do domínio do espaço agrário concentrado nas mãos de poucas pessoas. Então, isso também é uma consequência que o Brasil arrasta desde a colonização portuguesa até hoje. Nós não conseguimos ainda resolver esse problema e nós vamos ver isso nesse capítulo, tá? Lembrando também, né, que eu tô fazendo esse apanhado, essa introdução, né, assim, falando apenas alguns aspectos, né, mas lembrando também que o Brasil é um dos maiores exportadores, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do mundo hoje, tá? O Brasil possui um fortíssimo agronegócio, a gente viu o que é o agronegócio também, né, nas últimas aulas, tá? O Brasil é fortíssimo nesse aspecto, tá? O Brasil não deixa a desejar no aspecto agropecuário. O Brasil não deixa a desejar nenhum país do mundo, tá? É claro que tem países que têm, assim, ainda um pouco mais desenvolvida a agricultura, sim, mas o Brasil, ele é um autoprodutor, viu, gente? Tá? Então vamos ver algumas características, né? O Brasil, ele é um país de grande extensão territorial. Todo mundo já ouviu falar, então, que o nosso país, ele é um país de dimensões continentais, né? Um país gigantesco. Isso por si só já vai facilitar muito a agricultura. Outro aspecto importante que a gente tem que destacar é a abundância de recursos hídricos. Então, o nosso país é um dos países onde mais chove no mundo. E é um dos países do mundo também onde mais existem rios. Muitos rios, muitos lagos, muita chuva, é evidente que é favorável para a agricultura. Né? A agricultura e algumas culturas mais do que outras ainda, a agricultura ela demanda muita
muita umidade, muita irrigação, muitas vezes, né? E isso, no nosso país, né, a gente tem a sorte, então, de ter essa condição geográfica, então, que favorece, tá, a agricultura do nosso país. Grande território, muita umidade. E outra característica que eu quero tocar também são os climas brasileiros, né? Então, o Brasil, sendo um país de eixo norte e sul, bem grande, né? Ele tem uma certa variedade de climas, né? A gente tem nosso clima um pouco mais frio na região sul, a gente tem uma região como o Cerrado, por exemplo, onde faz um pouco mais de calor, é um pouco mais seco. A gente tem as regiões tropicais, então, né? A costa litorânea brasileira e a parte mais ao norte do Brasil. Então, essa variedade de climas, tá? Mas onde predomina um clima tropical, isso é super favorável, porque esse calor também é muito favorável para as plantas. Porém, essas características diferentes, vamos botar aqui, por exemplo, voltar para o sul do Brasil, né? Por que no sul do Brasil, por exemplo, a gente consegue ter o cultivo dos vinhedos, né? Dos vinhos, das uvas, dos parreirais, né? Essa cultura, ela é favorecida, então, pelo nosso clima, tá? E pelo nosso relevo também, tá? Olha que interessante, o nosso relevo, né? Os parreirais, eles são sempre plantados, constituídos em locais de declive de relevo. A nossa Serra Gaúcha tem duas características perfeitas para a uva, que é a declividade, porque essa declividade não permite acúmulo de umidade, a água ela escorre, então ela molha o solo, a planta absorve o que precisa e o resto, o excedente da água escorre e vai embora, tá? E aí a planta já bebeu o que precisava. Então a declividade do solo é muito importante, mas também o clima mais frio da nossa região é super importante para essa planta, né? Essa planta se adapta bem nesse tipo de condição geográfica. Então, vejam como é importante. Não se consegue plantar vinhedos, né, em outras regiões do Brasil como aqui. Então, assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é a região do Brasil que possui as melhores vinícolas, as melhores safras de vinhos, né? E sucos, né? Isso é bem importante. Então é legal a gente poder pegar um exemplo real, assim, né? Que a gente conhece muito bem, né? Então a gente tem essa realidade próxima da gente, né? Tá, vamos adiante. Temos uma informação bem importante aqui que eu quero destacar também, tá? Que é a atividade agrícola, né? Agropecuária, ela foi aí, ó, responsável por 23, ela tem um papel muito importante, né, para destacar isso, assim, a agricultura tem um papel muito importante na nossa economia. Então, 23% do PIB brasileiro vem da agricultura, tá? 23%, isso aí é praticamente um quarto de toda a riqueza do país provém da agricultura. Outro dado bem importante é que 51%, tá? Mais da metade das exportações que o Brasil faz são de produtos agropecuários, tá? Então o Brasil não é um grande exportador de produtos tecnológicos, dessas coisas assim mais sofisticadas e industrializadas, né? Mas de produtos agropecuários nós somos sim uma potência mundial, né? E sim, também temos alguns produtos industrializados, sim, não é que não existe, não façamos, né? Mas em termos de volume, a agricultura ela é então o maior, né? O maior volume de exportações, então, vem da agricultura, tá? Eu vou olhar com vocês esse mapa aqui, mas eu vou abrir um outro, tá? Eu só quero mostrar para vocês esse mapa, porque eu já fiz esse estudo aqui.
para poder dar essa aula para vocês. Eu quero só mostrar um detalhezinho. Eu vou abrir aqui esse mapa do Brasil. Olha que interessante isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. Tá, então aqui a gente tem... Vocês estão vendo, gente? Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Estão conseguindo acompanhar? Sim? Sim, Então, tá tranquilo. então tá bom. Então vamos mostrar esse mapinha. Ó. Aqui está o mapa do Brasil. Eu quero mostrar ele grande. Não sei se eu consigo ampliar ele. É só um detalhe, tá? Então a gente tem um mapa brasileiro, ó. E essa barriga aqui no Nordeste brasileiro, ó. Puxa vida, gente. Ah, melhorou. Essa barriga aqui, ó, no Nordeste brasileiro, é o que vai aparecer nesse mapa desenhado que aparece no livro, ó. É essa barriga. Só que no caso do livro, o mapa ele está invertido. A linha do Equador, ela passa aqui assim, ó, no Brasil, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá? No sentido horizontal. E no mapa do livro, o Equador, ele está no sentido, ó, vertical, ó. Esse litoral aqui, ó, olha que interessante, ó. Esse litoral aqui é essa barriga aqui, ó. Tá? Da região do Nordeste ali, tá? Isso eu queria mostrar para vocês para não confundir muito. Então aqui eu veja bem que é legal. Esse aqui é um dos primeiros mapas do Brasil, tá, gente? Veja bem, ó. 1557, foi em 57 anos após a chegada dos colonizadores, ó. E eles colocam, ó, as naus portuguesas, ó, chegando, tá? Aí eles colocando aqui também as primeiras colônias, ó, eles constituindo. Vamos ver o que aparece na legenda. Aparece a caravela, os peixes. Olha que interessante, aqui também aparece escrito no fundo, ó, poente, que é onde o sol se põe no oeste, né? Então aqui é o oeste. Normalmente, na atualidade, os mapas têm o norte para cima, né? Nesse mapa não, ó. Nesse mapa está o oeste para cima, o poente, ó. E o norte está aqui, ó, para cá. E aqui aparece escrito, ó, terra não descoberta. Então, assim, ó, eles tinham a região mais interior do continente e do Brasil, eles não tinham entrado ainda, olha que interessante. Tá? Eles não tinham adentrado ainda. E aqui aparece, ó, o que provavelmente seria o rio Amazonas, ó. Mas ainda bem... Eles não conheciam muito bem, então eles desenhavam meio de qualquer jeito, tá? Mas aqui a gente já percebe que eles já estavam chamando o Brasil de Brasil, ó, já tinham escrito, ó, Brasil no nosso mapa. Eu pelo menos, né, não quero que fique chato para vocês, mas eu acho bem interessante isso. Então vamos adiante. Então uma das primeiras coisas que eles descobriram, então, quando chegaram aqui, foi o pau-brasil, né? Que é uma madeira, todo mundo já deve conhecer essa história, uma madeira que tem a seiva vermelha. Então, através dessa seiva, eles conseguiam fazer o tingimento de roupas e a fabricação de tintas vermelhas, né? Então, isso aí já foi a primeira coisa que o europeu já veio aqui e começou a explorar, essa madeira do pau-brasil. Inclusive, eu vou dizer para vocês que essas árvores que aparecem sendo derrubadas por índios, ó, e eles fazendo troncos, ó, eles carregando os troncos, olha que interessante. Isso aqui provavelmente são árvores de pau-brasil, que eles estão representando a serem derrubadas para que pudessem fabricar alguma coisa com elas, tá? Então, aqui, ó, vamos falar um pouquinho das Sesmarias. Então, quando o colonizador chegou, tá? Chegaram esses barcos com esses colonizadores, eles começaram já a querer dominar esse território aqui. Uma das primeiras formas que eles usaram para dominar esse território, então, foi a política das Sesmarias, né? Ou o sistema das Sesmarias, onde eles dividiram as terras descobertas, tá? Em engenhos, né? E deram esses engenhos cada um para uma pessoa, né, da elite europeia, né, uma pessoa designada, né,
pela coroa portuguesa. Tá? Então, essas sesmarias eram como se fossem engenhos, né? Eram fazendas, né? Extensas fazendas, para poder desenvolver, então, como a gente já viu, né? A cana de açúcar, né? A cana de açúcar, então... Ué, só um pouquinho. Ah, tá, Eduardo. Pode ir, querido. Eu fui lá olhar achando que era uma dúvida. Aquele velho parece o programa do Chaves, a escolinha do Chaves ou do professor Raimundo, né? A pessoa levanta a mão, sai uma dúvida, oba! Quer ir no banheiro, não tem problema, podem ir no banheiro, tá, meus amores? Vamos voltar. Até me desconcentrou aqui. Vamos lá, vamos voltar. Tá, então vocês entenderam as sesmarias? Então eles subdividiram, né? Vamos pegar, tem essa baita dessa área aqui, vamos dividir um pedaço para cada um, e aí cada um cultiva e administra esse pedaço como se fosse a sua fazenda. Era mais ou menos assim. Só que o problema é que essas sesmarias, elas eram um território muito grande. Elas não eram assim uma fazendinha, elas eram assim, uma porção do país, né? Essas sesmarias, então, que a coroa portuguesa distribuía para alguns homens, algumas pessoas que eram da sua confiança, para eles administrar esse território, para eles começarem o processo de colonização e exploração disso, tá? As sesmarias. Tá? Então a gente vê aqui que a cana-de-açúcar ela era destinada à exportação para abastecer a Europa, nós já falamos disso. Ela necessitava de grandes áreas de cultivo e de preferência que essas áreas fossem perto do litoral, tá? Porque perto do litoral era mais fácil tu carregar os navios para mandar aquilo ali para a Europa, né? Quanto mais longe do litoral, mais difícil era trazer para o litoral essa carga. Lembrando que viajar por águas é muito mais rápido e fácil do que viajar por terra, tá? Então, essa ideia de encher muitas carroças com muita carga era uma coisa difícil para a época, tá? Tu levava muitos dias, e barco não. O barco ele vai fluindo com a correnteza, ele vai fluindo com o vento, ele carrega muito mais carga e ele leva essa carga muito mais rápido, tá? Lembrando também que toda essa cultura era desenvolvida por trabalho escravo, tá? Gente, assim, ó, eu espero que vocês façam essa leitura, tá? Essa leitura ela está carregada com muitos detalhes de informações. Não estou dizendo que esses detalhes não são importantes, mas evidentemente eu não posso detalhar profundamente cada um deles. Então eu vou fazendo essa leitura com vocês, essas explicações, e eu estou ainda avançando, tá? Para a gente também não perder muito tempo. Tá? Então aqui, ó. Barco a vapor, só fomos ter barco a vapor, né, nos nossos rios ali lá no século XIX, praticamente, né. E aqui ele confirma o que eu acabei de explicar para vocês, ó, que os rios, principalmente o Rio São Francisco, tá, eram as principais vias de transporte, tá. Então, o colonizador, ele chegava no Brasil, e a primeira coisa que ele tentava achar era um rio para ele poder entrar nesse rio e adentrar o continente, tá? E ir para o interior através do rio. Então, como eu já disse, os rios eram as estradas dessa época, tá? Depois, então, do ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ter, então, como já dito, também já mencionado, a cultura do café. O café, então, era chamado de ouro verde, então, justamente porque ele era uma coisa cara, ele era uma coisa valiosa, então dava muito dinheiro tu produzir café. Então, o pessoal dos engenhos, os senhores do engenho, eles estavam lucrando muito com essa ideia do café,
né? Então, assim, se produziu muito, tudo para as dondoca europeia tomar cafezinho, tá? Então, assim, ó, o café, é verdade, o café era, assim, apreciadíssimo na Europa, né? E valia muito. Então, a elite europeia, assim, comprava café que era doidado, né? Então, assim, deviam ficar bem ligados no café naquela época, é verdade. E não é, certamente, o sabor do café daquela época não é igual ao nosso hoje. Hoje tu compra um melita, pozinho, tudo vem tudo preparadinho. Naquela época era um café mais rudimentar, né? Moía na hora ali, toda uma função, tá? O café, por sua vez, gente, até tô olhando, eu nem tinha me dado conta que o... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver uma coisinha. Não tinha me dado conta que nós estamos terminando o tempo. Só quero ver o que eu tenho depois aqui. Tá. Eu vou falar do café para encerrar. E na próxima aula eu continuo da parte da concentração de terras, tá? Que isso aqui é muito importante. Tá? Mas eu vou encerrar hoje falando mais um pouquinho do café. Eu quero mostrar aquela foto para vocês antes da gente terminar. Vocês têm aula agora às 11h10, gente? Não. Tá. Eu não vou passar muito, eu prometo, tá? Porque aquela vez, outro dia, vocês quase me apedrejaram, as pedras estavam voando. As pedras estavam voando aí, porque eu passei 5 minutinhos no tempo. É ou não é? Tô mentindo? Hein? Não, né? 5 minutos muito dolorosos. 5 minutos muito dolorosos. Teve um que surtou, né? O Leonardo tá aí. Cadê ele? O Leonardo Rota. Não sei como é que se pronuncia. Como é que se pronuncia? Raota. Teve uns aí que quase me mataram semana passada. Estão rindo que se matam, mas não sei se é de mim, o que é. Vamos lá, vamos adiante. Então, vamos adiante. Então, o café, tá? Ele é um ciclo, né, de produção, já mais que esse assento começou mais para o século XIX, então, né? E ele vai ser produzido, a gente já vai sair um pouco, ó, veja bem, a gente saiu do Nordeste. Então, o primeiro ciclo de exploração, né? A gente vai ter a cana-de-açúcar no Nordeste. Depois, o Nordeste, olha que interessante, ele já não é mais a região do nosso país mais favorável para o café, né? O café ele já vai exigir outras características geográficas para poder se desenvolver bem essa planta, né? Então, eles foram descobrir que a região sudeste, mais ao sul, era um pouquinho melhor que a região nordestina, tá? Lembrando que naquela época eles também não chamavam de região norte, nordeste, sudeste. Isso nós chamamos hoje, para vocês entenderem. Na época não tinha essa nomenclatura, tá? Então eles elegeram a região sudeste para o cultivo do café, então. Aqui parece um pequeno mapinha, estão enxergando, gente? Então, tá. Então aqui aparece um mapinha do mundo, em que lugar a gente está olhando, onde é que está esse quadradão aqui no mundo, que fica na região ali, ó, sudeste brasileira. Pega ali, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Aqui é a mesma coisa, um bom pedaço de São Paulo, tá aqui, Paraná, Rio de Janeiro e aqui o Espírito Santo, ó, Minas Gerais, tá? Então o café ele começou a ser produzido principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, São Vicente, ali ó, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, sabiam? Ali ó, São Vicente em São Paulo. É a primeira cidade oficial do Brasil, é São Vicente. Então aqui ó, entre São Vicente e o Rio de Janeiro e Vitória, tá? Nesse eixo do litoral, então, a gente começa o cultivo do café. Por que essas setas aqui, né?
Porque as culturas do café, nessa época, não tinha assim, a propriedade da terra, ele é o fazendeiro, ele tem a propriedade da terra. Não, nessa época as terras eram um pouco assim de ninguém, tá? E o território é muito grande, muito vasto, então eles iam abrindo mais e mais, como é que posso dizer, culturas, né? Então assim, agora a gente tem um quadrado aqui, uma quadra, vamos dizer assim, de café plantado, mas a gente quer plantar mais. Daí eles matavam a área do lado, aumentavam a cultura para a área do lado, e assim eles iam aumentando essa cultura, né? E por isso que essas flechas, elas mostram assim que a cultura do café, ela vai avançando para dentro do território aos poucos. Tá? Ela vai avançando para dentro do território aos poucos. Inclusive, a gente enxerga isso através dessa graduação de cores aqui, ó, do amarelo. Oi. Quando a gente, tipo, o meu grupo, ele fez aquela vez das indústrias, ele fez sobre automóveis, né? Daí, tipo, o que a gente viu era que tava em São Paulo, quando eles começaram a formar as primeiras indústrias ali, era perto de São Paulo, perto da ferrovia. E na ferrovia é igual, essas flechas aí, eu até pensei que era alguma coisa com os trens, porque é igual, é a mesmo sentido. Meu amor, eu vou te falar uma coisa bem legal, tá? Que ótima observação. Vamos dar uma olhada ali para tu entender. Vamos falar, vou voltar lá no início que a gente falou que o café era considerado o ouro verde, lembram disso? Então a gente tem, olha só que interessante, essa aqui é a região sudeste brasileira. Essa é a região mais rica do Brasil e mais desenvolvida, tá? Então a gente tem a cultura do café desempenhando um papel fundamental para que essa região se desenvolva, tá? Economicamente falando, tá? Economicamente falando. Essas setas, a gente não está enxergando aqui muito bem, mas essas setas, elas acompanham também o curso de alguns rios, tá? Então essas culturas, essa cafeicultura, ela é desenvolvida, então, ao longo das margens dos rios. Vamos lembrar que o rio era o principal via de transporte, então facilitava tu levar essa cultura do café para o litoral. Então, essa região está se desenvolvendo economicamente, conforme o café vai sendo desenvolvido e vai avançando para o interior. Quando a gente tem a chegada das indústrias, as indústrias elas vão aproveitar essa estrutura que o café já montou ali, né? Porque para poder produzir café mais para o interior, tu precisa constituir vilarejos. Então veja bem aqui, ó, essas várias cidadezinhas do interior, ó, que a gente está vendo, ó, elas começaram justamente porque tu precisava botar as pessoas para morar ali. Né? As pessoas não podiam viajar centenas de quilômetros todo dia da sua casa para ir lá na cultura do café, elas tinham que morar perto. Então, os primeiros vilarejos vão começar justamente a se criar a partir dessa cultura do café desenvolvendo, né? E depois, consequentemente, olha ali, ó, Ribeirão Preto, ó. Ribeirão Preto aparece ali, né? São Paulo capital, né? Tem o ABC Paulista, então tudo isso aqui, o Rio Tietê, que hoje nós debochamos do Rio Tietê, mas o Rio Tietê também serviu de rota, né? Para a expansão dessas culturas. Então, existir uma indústria mais desenvolvida nessa região é exatamente uma herança, tá? Desse desenvolvimento da cafeicultura. Então tu fez uma, como é que eu posso dizer, tu se deu conta de uma coisa muito legal, né? Que é mostrar que é por isso que assim os conteúdos eles não são isolados, né? Como a ideia, né, da gente estudar a agricultura, a gente consegue perceber outros aspectos da nossa economia, tá? Muito bem. Deixa eu ir adiante, eu quero já encerrar essa parte aqui para poder liberar vocês, nós já passamos 2 minutos, já tem gente que deve estar surtando, mas eu já vou encerrar, não vou segurar vocês mais do que é o nosso tempo. Então aqui, ó, esse texto, ó, A Marcha do Café,
ele vai exatamente explicar isso que, na verdade, eu acabei de explicar. Então, ele vai falar que o café, a cultura do café, ele vai se expandir para o interior, principalmente o paulista, né, pelo vale, a região e o Vale do Paraíba, ó, que é o rio, né? E aí, desde 1790, tá? Até ali 1850, então essa cultura ela vai avançando para o interior, ela vai dominando os vales, né? Principalmente, como já mencionado, o Vale do Paraíba. Então, tá? A região da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é uma floresta tropical, então ela está encaixada ali num relevo, né, da região litorânea do nosso país, né? E veja que ele fala que, ó, não havia preocupação com a conservação dos solos, né? Então eles plantavam o café e rapidamente, em questão de alguns poucos anos, aquele lugar onde plantavam o café já esgotava os nutrientes do solo, então já não dava mais para plantar ali. Então eles plantavam num lugar por alguns anos, e não dava mais, tinham que plantar em outro lugar, e assim a cultura do café foi se espalhando, década após década. Professor. Oi. E sobre aquelas... Tu passou aquele mapa com as cidades, né? Elas ainda são as que têm a plantação de café, ou agora é concentrado em outros lugares? O café, ele se espalhou muito para Minas Gerais, tá? Então, hoje, nós temos a Minas Gerais, eu acredito até que seja talvez o maior produtor de café, mas eu não tô com certeza disso, tá? A gente teria que dar uma pesquisadinha para ver, mas eu acredito que seja o maior ou um dos maiores. Então, a cultura do café, ela se espalhou um pouco para o interior e também para Minas Gerais. Porém, tu tem razão. Ainda hoje, o sudeste brasileiro, o norte da região sul e Minas Gerais ali é a região que mais produz café, tá? Isso se mantém. O que o Lorenzo tá no tic-tac ali? Tá com pressa, Lorenzo? Tá com fome? Garanto que é o reloginho. Continua aí. Tá, eu já tô terminando, querido. Eu tô brincando contigo, tá? É isso aí. Eu já tô terminando. É só para aproveitar o tempo, então. A gente tem menos coisa na próxima Gente, se vocês aula. têm outra coisa para fazer, saiam da aula? Ui, aí não briguem, gente. Claro, não briga, não briga. Não é, É o só, senhor que mas é que É o senhor que decide. Flora, mas é que tu tá Não dando você. aula. Tipo, tá, ok que passou um pouquinho teu período, mas, sabe, é aula. Depois é Então sai, porra. Uma aula que não era pra estar acontecendo, mas é. Então aula, sai né? da aula, Lorenzo. Então sai, nego. Deixa o cara dar aula dele, velho. O professor é o Felipe, não tu. Cara, não reclamem depois Eu no não Twitter. quero ser Tipo, professor. ai, não sei Gente, o agora quê. vocês estão atrapalhando a aula do senhor pra Depois discutir quem fica vai falando, ser Tá, galera, olha só, a gente ficou aí 2 minutos discutindo que eu podia ter terminado já o assunto e já tá liberando vocês. A minha ideia não é segurá-los, tá? Sério mesmo, eu tento fazer bem certinho dentro do tempo. Eu só passei um pouquinho porque achei que eu podia tentar encerrar ali para não ficar uma coisa cortada no meio, tá? Eu só vou olhar aqui, então, na verdade, a gente já está encerrando, né? Como eu prometi para vocês que nós íamos só terminar o café, tá? Tá, e eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar só essa imagem, então, para a gente poder encerrar hoje, tá? Que para mim essas coisas são muito... Isso aqui não é uma pintura, gente, tá? Isso aqui é uma foto real, tá? De escravos trabalhando, tá? Então veja bem, isso aqui não é uma pintura. Normalmente a gente vê escravos em pinturas, né? Quando a gente vê escravos numa fotografia, que na verdade máquinas fotográficas eram muito raras nessa época. Quando a gente vê uma imagem dessas, para mim é arrepiante, assim, é uma coisa assim chocante, né? A gente vê essa realidade. Então estão aqui, ó, muitos dos avós e muitos dos nossos. Eu sei que eu sou branco, eu sei que a maioria de vocês também, mas, né, eu, pelo menos assim, eu me sinto fazendo parte dessa nação, né?
Então aqui estão muitos dos nossos pais, nossos avós, na verdade, nossos avós e tataravós estão aqui, ó, tá? Trabalhando, ó. Então a gente vê muito filme dos Estados Unidos que retrata essa época, né? A gente vê poucos filmes brasileiros que retratam essa época. Então a gente vê ali, ó, todo mundo é preto que está trabalhando na lavoura, gente. Não tem uma pessoa branca. Estão vendo isso? Talvez apenas a pessoa que tirou a foto. Então aqui era um engenho, ó. E o pessoal estava preparando o solo, ó. Não, eu estou até enganando vocês, ó. O que está no chão aqui, ó, no primeiro momento eu achei que era um buraco, mas não é um buraco. Isso aqui são os grãos de café, ó. Essa montanha aqui são grãos de café. Então eles espalhavam esses cafés. Aqui ela está espalhando com essa ferramenta aqui, ó. Essa mulher escrava, ó, ela está espalhando o café. Por que eles espalham o café? Porque daí o café ele seca no sol, né? Então o sol ia secando o café e para poder depois vender, né? Encher as sacas, né? Olha quanto trabalho dava isso, né? E certamente nenhuma dessas pessoas aqui, talvez, né? Certamente não, mas provavelmente essas pessoas não tomavam café, tá, gente? Essas pessoas aqui muito comiam os restos de comida da casa grande, como a gente chama, né? Muito comiam os restos de comida e provavelmente não tinham a possibilidade, então, de apreciar o café que eles mesmos produziam. Tá, gente? Gente, passamos aí, então, 10 minutos, 10 longos minutos. Você queria um açúcar. Fala, querido, quem falou, não ouvi? Eu. Pode repetir? Só para comentar mesmo. É que nem o açúcar. Isso, com certeza, que nem o açúcar. Então, os escravos provavelmente não apreciavam os produtos que eles mesmos produziam, nem o açúcar, nem o café, e nem outras iguarias um pouco mais caras, eles não podiam aproveitar, né? Lamentavelmente, tá? Então, achei essa foto bem legal para a gente encerrar hoje, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem esses textos, então, na íntegra, tá? Para vocês poderem, então, assimilar, né, maiores detalhes desse conteúdo, tá bom? Gente, eu peço desculpas aí que excedemos, então, 10 minutos. Espero que não tenha sido tão ruim para vocês, tá? Eu agradeço, mesmo assim, eu agradeço o pessoal que defendeu aí a ideia da gente continuar mais um pouquinho. Tá, gurias, muito obrigado. Não briguem, não fiquem brigando, tá bom? Só não quero que vocês briguem. E vou desejar para vocês um bom almoço, então, tá? Bom almoço, boa manhã, boa semana. Façam os estudos e qualquer dúvida, qualquer questão, então, por favor, entre em contato comigo, tá? E na próxima aula a gente continua, então, a partir do café. Tá bom? Tchau, Obrigado, queridos. Grande beijo. Tchau, Sor. Tchau. Tchau. Falou, senhor. Valeu, até a próxima. Tchau, queridos. Para vocês também, boa semana.